E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, tô começando o canal então abrindo com esse clássico, é, uma bicicleta da década de 70, da marca Gitane, que é uma marca francesa, né? E que surgiu mais ou menos na década de 25, 1925, né? É uma marca tradicional aqui da França que ao longo dos anos patrocinou muitos corredores do Tour de France e faz bicicletas até hoje, né? Essa aqui é uma bicicleta estilo masculina, né? Quadro masculino, sem atribuição de nenhum corredor famoso, no caso. Tem alguns modelos, né, que saíram da Gitane que eram atribuídas a corredores famosos da época, né? Porém, essa aqui é uma bike de cidade, né? Pro dia a dia, com rodas Aro 26. E essa aqui em particular, ela está num estado muito bom de conservação e ela veio completa, né? Uma bike completa, praticamente original, toda original ainda. O que chama atenção nela, fora da originalidade, é o selim, né? O banco, que é de uma marca, eu acredito que seja a marca chinesa, né? MBK. Talvez o pneu, mas pelo estado dos pneus eu acredito que ainda sejam originais. É uma pena porque a lateral dele, ela simplesmente desintegrou com o tempo, né? Dá para ver todas as fibras, né? Porém, a banda de rodagem dos pneus estão perfeitas. Então, se o composto tivesse aguentado um pouquinho mais, né? Daria para ainda utilizar o pneu, por incrível que pareça. Vocês podem ver, a banda de rodagem está perfeita, né? Praticamente nova. Então eu falei que é uma bike completa porque ela vem com iluminação, né, farol e lanterna. Ah, vem com câmbio também, tradicional, né, o câmbio de guidão, com a alavanca na mudança aqui no guidão. E com esse câmbio são 3 marchas. A marca do conjunto é Sachs Rouret, que é um conjunto francês também muito utilizados nessas bikes clássicas, antigas, né? Tanto o quadro masculino quanto feminino. Conjunto de freios. Aqui é um. Ver se eu consigo ver no da frente. Não tem a indicação de fabricação, provavelmente deve ser da própria Gitane, né? E para completar aí os acessórios, né? Então a campainha, que ainda também tá de ponta cabeça aí, mas pelo visto ela vai funcionar. Que mais? Dínamo, né? Que não podia deixar de ser. Aí o dínamo para alimentar, então, farol e lanterna, né? Tem até refletivo original ainda nas rodas, que é bem raro para esse modelo, por isso mesmo que eu disse que é uma bicicleta em um estado de conservação incrível, né? Geralmente elas estão bem raladas, o quadro ele tá bastante sujo, porém muito pouco riscado. Então aí atestando a marca, né? E com todos os adesivos ainda. Coisa linda, né? O farol ele não veio, talvez tenha sido trocada, porque as lâmpadas na época, a maioria saiu com lâmpadas amarelas, né? Que era para ajudar no caso de neblina. E aqui na França é algo que tem bastante. Um bagageiro que é integrado aqui ao paralamas, né? Então também isso faz parte dos acessórios. Os paralamas também em perfeito estado de alumínio, com pouquíssimo. Aqui tem um amassado só, acho que do outro lado não tem. Proteção de corrente, né? E de platô aqui. Os pedais originais também, com refletivo. E é isso.
A ideia então vai ser reformar, né, fazer uma limpeza geral nela, uma reforma geral e mecânica, né, então revisão completa, lubrificação e ajuste completo de todos os equipamentos, incluindo freios e a parte do central, né, câmbio também, regulagem e ajuste, né, de cabo, lubrificação geral e limpeza. Então eu faço uma limpeza completa, né? Na pintura, na parte de metais dela, então o bagageiro e os paralamas, né? Guidão também talvez dê para melhorar um pouquinho mais, ele está ligeiramente oxidado, mas nada demais. As manetes também ainda de freio funcionam, quer dizer, os cabos não estão nem duros, né, dentro do condutor. E é isso. Então, fico feliz aí de iniciar esse canal. Lembrando que a minha ideia não é fazer a restauração, porque eu não tenho a possibilidade disso aqui, né? Não tenho um ateliê que eu possa fazer intervenção com pintura ou até utilizar produtos que são mais abrasivos ou tóxicos, né? Então, tem todo um cuidado aqui na França que a gente tem que tomar para utilizar certas coisas e estando dentro de apartamento, que é o meu caso aqui, eu posso trabalhar de uma forma limitada, mas o prazer é o mesmo de lidar com a mecânica e com a história dessas bicicletas, né? Então eu vou trazer, sempre que possível, uma bicicleta diferente, moderna ou antiga, né? Ou clássica, mas com os detalhes aí que faz bastante tempo que a gente não vê no Brasil, né? Porque infelizmente as bicicletas clássicas foram praticamente extinguidas, né, do nosso uso. Raras exceções de quem coleciona ou quem manteve algum exemplar em casa e tem até hoje, mas a maioria são bikes aí preparadas mais para montanha, né, como os quadros de mountain bike que invadiram o Brasil na década de 90, né? E a minha ideia também é mostrar para vocês o passo a passo de reforma de cada bicicleta, né? No caso aqui eu já posso antecipar que ela já vai ganhar de presente dois pneus novos, né? Que não podia ser diferente. E o legal aqui é que você encontra um preço bem razoável os pneus com a tala ainda amarela, né? Ou em alguns casos branca. Então ela vai ficar bem semelhante ao que ela saiu de fábrica, né? E é isso aí, pessoal. Então, a primeira dica para quem não tem um cavalete ou um suporte para trabalhar com bicicletas, né, que é o caso da maioria das pessoas que gostam de bikes, mas não tem um preparo profissional para fazer a manutenção delas, né, é você dar a tradicional invertida na bike dessa forma e para você poder acessar os componentes que você vai retirar, né? No caso aqui, eu vou sacar primeiro a roda dianteira. E eu acabei notando agora que uma curiosidade, geralmente, né, as porcas são 14 ou 15 milímetros e nesse caso ela é 13 milímetros ainda. Então é interessante pelo tipo de cubo aqui que é utilizado, né? Ele veio com porcas 13 milímetros, que é um pouco incomum, né? Mas aí então vou sacar a roda e já fazer a troca dos dois pneus e das duas câmaras que de quebra estão furadas. Então aqui são câmaras com a válvula Presta, né? Que é essa válvula fina metálica, né? De ponta metálica. E a gente vai manter a mesma válvula, até porque a saída ali no aro é para esse tipo de bico só, né? Então tem esse diâmetro. Já fiz a retirada do pneu também, usando os sacadores ali de plástico, né? Mas saiu muito fácil porque essa lateral dele tá realmente toda destruída. E fiz a limpeza, né? Com um pano normal. E agora a gente vai encaixar primeiro o pneu, uma borda dele, né? E depois a câmara e daí por último fechar o pneu na roda, no aro. Bom, então como eu comentei, metade do pneu encaixado, né? Essa é a dica para fazer a troca da câmara de ar. E aí agora você faz o encaixe do bico
encaixa toda a câmera, depois fecha o pneu para finalizar, né? Esse aqui no caso, então, no original não dava para ler a medida, mas é um 44584, né? Medida francesa, ou um 26 por 1,5 por 1,5. Pneu traseiro montado, dianteiro já também trocado. Lembrei de uma coisa, então, antes de inverter a bike, eu gosto de, sempre que eu troco os pneus, né, fazer a calibragem dele dessa forma, com a bicicleta invertida ou mesmo com o pneu no chão, na horizontal, né, para que a câmera e o pneu se ajustem corretamente, né, e por igual dentro do aro. Então é interessante isso, faz o encaixe, o pneu não fica torto, né? E aqui no caso é recomendado, então, uma pressão de 40 a 65 PSI, né? Para a cidade, então eu sempre mantenho no meio da escala do recomendado para o pneu, né? Então aí eu vou colocar 50 na traseira e na dianteira também, para manter uma pressão dentro do padrão que o pneu tem que rodar, né? Para não fazer com que o pneu entorte ou saia do aro, mas também que não fique muito duro, né? Porque como essas bikes não têm amortecimento de nenhum tipo, se você coloca próximo da pressão final aí permitida pelo pneu, a bicicleta fica muito dura para rodar. Fica um pouco mais leve, né? Mas fica muito dura. Então é isso aí. Agora eu vou fazer a calibragem aqui e vamos inverter a bike. Então tá aí, pneu trocado. Já dá uma satisfação de ver a bike em pé de novo, né? Agora com os sapatos novos aí. E próximo passo, então, como eu disse, é fazer a limpeza geral dela, para depois começar todas as regulagens, né? Ajuste de freio, em primeiro lugar, como foram retiradas as rodas, na volta, quando você realinha, sempre fica fora, né? O alinhamento das sapatinhas de freio, então tem que realinhar, retirar e lubrificar os cabos do freio e do câmbio, fazer regulagem de câmbio central e verificar também a parte elétrica, né, do dínamo e do farol e lanterna para garantir que também está funcionando. Depois da limpeza, aí eu vejo o alinhamento de guidão com relação ao garfo, né, alinhamento de banco também. E o último passo é o teste final antes da disponibilização da bike para venda, né? Bom, pessoal, decidi sair fora do apartamento para mostrar a bike para vocês depois da lavagem, né? Acabei de fazer a limpeza geral nela e hoje nós estamos com um dia bastante complicado para fazer filmagens dentro de casa aqui. Inverno, né? 3 graus, então tá difícil a iluminação dentro do apartamento. Agora, uma coisa que eu notei após a limpeza, né, geral nela, uma limpeza superficial aí só para deixá-la com uma cara mais renovada, é que essa bike realmente é única, viu? Eu não peguei até hoje uma bike tão... é uma clássica, né? Tão em perfeito estado como essa. Depois da limpeza, olha, dá para ver todos os detalhes, né, de conservação então das peças, realmente muito pouca oxidação, pouquíssima mesmo, né? Em alguns pontos só da manete, do guidão, tem oxidação, mas bem leve. É uma bike que com certeza foi mantida dentro de casa ou dentro da garagem até hoje, né? E ainda com os detalhes para serem corrigidos, né? Eu já dei uma 180 graus aqui na campainha, mas ainda ela tá muda, né? Então eu vou ter que ver o que está acontecendo. Provavelmente ela está em contato com o metal de baixo ali e está brecando o som dela, né? Porém a bicicleta é impecável, né? Então os paralamas de alumínio em excelente estado, só tem realmente esse amassado aqui, que eu não vou nem rebater, eu vou deixar como tá, porque é mais um indicativo da idade dela, né? Tem um outro amassadinho aqui, mas nada considerável, ele está alinhado e em perfeito estado. Até a corrente, né? Impressionante
a corrente ela tá com cara de nova, né? Ela tá um pouco suja com a graxa antiga, mas não tá oxidada. E o câmbio aí, Saxouré, né? Como eu disse para vocês, uma marca francesa tradicional das bikes antigas. Aqui tem um central com uma coroa só, né? Também própria para uso em cidade, né? O central é da Sólida, pedais originais ainda, né? Com refletivo, o aro da Samir Saminox, também francês, e com o cromo dele em perfeito estado, né? Tanto por dentro quanto por fora. Os refletores da roda, originais ainda. Poxa vida, viu? Dá muito prazer de trabalhar com uma bike com uma conservação dessa, né? Mas é um prazer incrível trabalhar com essas bikes antigas, né? Então tá aí uma visão bem superficial, né? Ainda sem ser feita a revisão, já dei uma volta nela, tá rolando perfeito. Para vocês terem uma ideia, ela não tá nem com as rodas desalinhadas. Eu acredito que nunca quebrou nenhum raio, porque eu andei olhando as fixações, os raios são todas iguais, né? Então, poxa vida, é raridade mesmo, né? Aqui uma olhada de frente dela, que dá um farol, tudo em ótima conservação, né? Então é isso. Agora é só partir para a revisão final, fazer todo o ajuste, né? Que eu disse, de freios, câmbio e alinhamento, e depois anunciá-la para venda. Eu testei também lanterna, farol e o dínamo em perfeito estado, lâmpada funcionando, uma bike aí realmente única, né? Vamos lá, então vamos continuar nessa finalização da reforma dela. Bom pessoal, então de volta aqui com a bike para fazer os ajustes finais, né? E as regulagens. Duas coisas que eu noto aqui no guidão, por exemplo, onde eu vou começar. Primeiro, a campainha, né? Que tá com o som dela abafado. Eu acredito que ela esteja torta, né? Deve ter pego em algum lugar, entortou o eixo aqui, então tá pegando aqui na base, e daí a parte metálica aqui, que é feita para ressoar, ela não está emitindo o som corretamente, então a gente vai corrigir isso. Uma outra coisa que eu notei é aqui o seletor de marchas, né? Tá preso aqui no avanço do guidão, ou mesa, né? Popularmente conhecido, e ele tá com o condutor do cabo muito esticado, né? Então provavelmente alguém ergueu a peça, né, para elevar o guidão e esqueceu de voltar aqui na base o seletor, né? Que geralmente ele fica mais aqui embaixo, né? Então dá para ver que realmente está muito esticado. Aquela correção do nó aqui, né? Essa trançamento aqui dos cabos não é comum, né? Eles precisam ficar soltos da forma original deles, né? Até para funcionar e um não atrapalhar ou não endurecer o funcionamento do outro, né? Quando você vira o guidão. E em seguida seria aqui na frente afixar novamente aqui, que tem uma pequena presilha metálica soldada no quadro, né? Que faz a fixação do cabo elétrico do farol dianteiro. O farol ele também tá solto um pouco a base, então fazer o reaperto aqui, alinhar, né, de acordo com a roda, e alinhar também o guidão, como eu mostrei para vocês, não tá alinhado. A gente vai fazer isso também. Esse vai ser o procedimento agora. Vou tirar aqui para mostrar o mecanismo, né? É só rosqueado e é uma campainha realmente antiga, né? Eu acredito que seja até original, muito bonita, cromada, e o mecanismo dela por dentro é muito simples, né? É uma engrenagemzinha plástica que vira
na base desse metal que tem uma outra engrenagem, então quando você movimenta, né, tem uma molinha aqui para fazer o retorno também, mas quando você movimenta esse metal ele gira e ele entra em contato aqui com essas superfícies que são elevadas por dentro aqui, né? E quando ele gira, então ele bate aqui, aí esse metal ele é um metal que tem uma liga, né, que emite som, então que ele ressoa, né? Daí quando você faz esse movimento aqui, ele simplesmente faz o contato ali com o metal da campainha e ressoa, né? Então é isso, então vamos ver aqui, eu vou fazer esse primeiro alinhamento e depois partir para o alinhamento do seletor de marchas. Então realmente era isso, ele estava um pouco desalinhado, né? E com o mínimo de ajuste, ele já volta a ressoar, né? Que é essa a ideia, né? Então você dá um toque e aí ele dá essa ressoada, né? E aqui agora para fazer o ajuste do seletor de marchas, existe um parafusinho aqui bem na base dele, que é um parafusinho 8mm, né? Então basta você fazer a regulagem soltando esse parafuso, né? E aí a gente vai descer o suporte até na base aqui da mesa e ajustar isso alinhado também, né? Então vamos lá. Ajuste feito, né? Já dá para ver que ele desceu até a base aqui da caixa de direção e o condutor do cabo está bem mais folgado agora, pode fazer uma curva, né? Isso é importante também porque se ele ficar muito esticado, a própria tensão que tem aqui o condutor pode puxar o cabo de volta, né? E fazer com que o câmbio ele se movimente sozinho com a vibração da bicicleta, né? E é interessante esse seletor aqui, que é original ainda, né? Da Sachs Rouret também, que ele tem um ajuste de pressão aqui para você deixar. Aqui é um parafuso com uma borboletinha, né? Que aí você deixa a mudança de marchas mais firme ou mais rígida, né? De acordo com a sua necessidade. Olha. Então você pode deixá-la ajustada, né? Para o tipo de pressão que você gosta para fazer a mudança de marchas, né? Para a lubrificação dessas partes mecânicas, né, eu uso um óleo fino de máquina, né? Até tirei a tampinha aqui. E nesse tipo de equipamento você coloca uma gota só, é suficiente, né? Uma gota. Ele é um óleo penetrante, né? Então ele vai percorrer aí toda a parte metálica que está sem a lubrificação e fazendo o ajuste. Opa, caiu a tampinha. Fazendo o ajuste você já percebe que muda absurdamente o movimento aqui, né? Fica bem mais leve, bem mais leve. Então é só um pingo sem exagero, né? Não precisa colocar mais do que isso. E esse tipo de ajuste de lubrificação eu recomendo fazer toda vez que você sai com a bicicleta e pega a chuva, né? Ou quando você lava a bicicleta, que foi o caso, né? Que ela foi inteirinha lavada. Então é necessário refazer toda a lubrificação das partes mecânicas, né? Inclusive molas, né? Aqui no caso da pinça de freio, corrente e câmbio, né? Quando tem um mudador aqui também da, da parte do pedal, do central aqui, que tem mais coroas, né? Você também tem que fazer a lubrificação. Mas basicamente é câmbio, corrente, pinças de freio, né? E mudador. Fora isso, talvez você pode até arriscar colocar uma gotinha aqui no parafuso quando tem essas manetes antigas, né? Mas vai fazer pouca diferença, né? Porque aqui é uma manete meio rústica, né? Você vai sentir que fica um pouquinho mais macio, mas não é tanto perceptível, né? E é isso. Vamos lá.
Para fazer o alinhamento do farol, né, como eu disse, é importante você olhar se ele está com o facho, né, paralelo ao solo. No caso aqui dá para ver que ele está bem inclinado, né, então a gente faz a correção, né, mais ou menos, né, para ele projetar o facho aí da lâmpada para frente, né, um pouquinho voltado ao solo. E aí o ajuste é feito com uma chave fixa de 10 milímetros. Então também padrão nesse tipo de parafuso do farol é 10 milímetros, né? E aí apertou, tá feito. Uma outra parte da revisão também é verificar se as manetes de freio estão fixas, né? Porque essas manetes antigas, elas costumam com a trepidação soltar e elas acabam deslizando no guidão, né? Como essa aqui, por exemplo, olha. Então é incômodo porque dependendo onde você encostar a bicicleta, cada dia você vai ter a manete numa posição e aí se ela sai fora da posição ideal de pressão aqui, você acaba até tendo problema para fazer a força, né? Você não consegue brecar da forma correta. Então, para ajustar essas manetes, a gente usa uma chave, aqui é uma chave em L, né? 8 milímetros, que ela é mais prática para entrar por baixo do parafuso, né? Então, uma chave em L. Os parafusos são aqui, olha. Então, ela tem, como geralmente o parafuso é comprido, né? É mais prático você colocar e encaixar ele por aqui, ó. Fazer o aperto, né? No caso, eu só estou simulando, mas vou ajustar direitinho e deixa na posição correta. Bom, aí para resolver esse problema aqui do nó do condutor do cabo, né? Como o alinhamento das pinças de freio elas estão perfeitas e o cabo está esticado na tensão correta, o que eu vou fazer é usar um truque aqui. Essa manete ela é facilmente removível, né? Então a ideia é soltar a manete, passar ela por dentro aqui, desfazer esse nó e reapertar ela, né? Que vai ser muito mais fácil do que soltar o cabo e fazer todo o ajuste do freio novamente, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, então tá aí, com uma chave de 8 milímetros eu soltei aqui a porquinha, né? Que prende a manete e passei por dentro dos condutores e desfiz o nó. Então é assim que é para ser, na verdade, né? Esse cabo está um pouco comprido, talvez tenha sido trocado já. Geralmente eles têm o comprimento menor para ficar de uma forma mais fechada aqui, né? Mas eu vou manter assim porque tá um condutor bom do cabo, né? Tá com a qualidade ainda boa, então não vou retirar. Mas pelo menos já desfez o nó aqui que acaba um atrapalhando o outro no uso, né, da manete. A parte da frente já está concluída. Todos os alinhamentos que eram necessários foram feitos, né? O último que eu fiz foi alinhar o guidão com o quadro, né? Agora está bem simétrico. Para fazer isso eu soltei aqui esse parafuso 12 milímetros, né? E regular o alinhamento e apertar novamente, né? Não tem nenhum segredo. Agora o passo final vai ser fazer a regulagem de câmbio, né? Que provavelmente eu vou só checar, porque eu acredito que está também bem regulado, né? A regulagem do câmbio nesse modelo é bem característica, né? Como o dos modelos tradicionais modernos, que é feito através da regulagem de 2 parafusos aqui, né? Se eu foco um pouquinho melhor, que são esses dois mesmo aqui, que limitam a marcha mais baixa e a marcha mais alta, né? Então você limita a atuação do câmbio para fora e para dentro da roda, para que ele nem entre dentro dos raios, né?
e também não passe a corrente para fora aqui da primeira catraca, né? E vou checar esse alinhamento. Os freios já foram checados também, então com um alinhamento bom de sapatinhas, tão próximos o suficiente do aro. Tudo foi reapertado, né? E aí o passo seguinte é a lubrificação somente da corrente, que ainda está sem óleo, depois da lavagem que eu fiz. E na verdade a bicicleta vai estar pronta, porque os detalhes que faltavam nela eu acabei cobrindo todos, né? Então é isso, tá muito bonita aí. Depois eu vou fazer um vídeo final, após a lubrificação da corrente, né? Mostrando a bike, como ficou. Eu fiz também a limpeza ontem do selim, né? Do banco. E eu utilizei detergente neutro e uma esponja esponja de lavar a louça mesmo, só que a parte amarela, né? Não a parte mais abrasiva. E com movimento circular, com cuidado, fui limpando esse corvinho aqui e deu para melhorar bastante a sujeira que estava nele. E acredito que é isso. Então a bicicleta está quase pronta, ficando realmente muito bonita, né? E perfeita. Então é isso, vamos continuar até o último passo aí. Então aí para finalizar, pontos de lubrificação do câmbio, né? Você usa o mesmo óleo fino, né, de máquina, que na verdade é um óleo próprio para corrente, né, que eu comprei. E você pode fazer a lubrificação desses pontos aqui, que são arrebites dobradiça, né, do câmbio. Então você faz, acrescenta só um pingo aqui onde ele vai entrar em contato com as duas peças, né, que se movimentam. Na parte de baixo também, o máximo que você puder, né? Tem lugar que é difícil de acessar, aqui por baixo, mas é só um pinguinho. Você pode colocar um pingo nessas engrenagens, né, secundárias aqui do câmbio, que fazem o esticamento da corrente, mas elas geralmente não precisam de muita lubrificação, porque é um eixo metálico adaptado à engrenagem plástica, né? Quando você monta de fábrica, ela é colocada uma graxa, né? Claro que com o tempo essa graxa ela solta. Então, legal dar só um pinguinho. E aí a lubrificação da corrente, né? Eu não vou conseguir fazer mostrando para vocês, mas o que eu faço é com a mão esquerda segurar o recipiente aqui do óleo, né? Pingando, e com a mão direita eu vou girando o pedal ao contrário, né? Que assim eu não preciso de cavalete, nada. Então a corrente vai girando para trás, certo? E eu mantenho parado aqui o vidrinho de óleo e ele vai gotejando, né? Quando fizer a revolução da corrente toda, você pode parar umas 2 voltas, né? Que você der lubrificando já é suficiente. Não precisa exagerar de óleo também, porque não é o ideal e não é o objetivo, né? A lubrificação ela é sempre na medida, nunca em excesso. Não vai, se você colocar em excesso, na verdade você só vai ter sujeira na sua garagem ou dentro de casa, né? Então é colocar a quantidade suficiente para lubrificar e manter a corrente em perfeito estado. Resolvi inverter a bicicleta para mostrar para vocês o dínamo, que é essa peça aqui que é acoplada ao quadro, né? Nesses modelos antigos, eles vinham com suporte, né, para o dínamo. Alguns modelos mais antigos não vinham com suporte soldado ao quadro, né? Aí você comprava o dínamo e o suporte para adaptar, mas esse aqui já veio com suporte, inclusive de fábrica já vem com a furação no paralama, né? Com a conduíte do fio também já passado, tudo acoplado aqui por dentro da calha do paralama para não pegar terra nem nada. Então é muito bem conduzido, você quase não vê o fio, né? Ele passa aqui por baixo, como eu mostrei naquela parte que eu acoplei novamente esse ponto aqui do fio que estava solto. Então é muito discreto, né? E muito bem feito. E 2 coisas que eu notei, né? Uma é que essa
Essa sapatinha aqui do freio não estava bem alinhada, vou ter que realinhar, como vocês podem ver. Mas quando ela pega no aro, ela tem que estar alinhada, né? Com a banda de atrito aqui. E ela, nesse caso, ela não tá, ela tá bem abaixo, né? Então, o alinhamento dessa sapatinha é simples, com uma chave 10mm, a gente solta aqui a sapatinha e faz o realinhamento dela no lugar, né? E isso eu vou fazer em seguida, mas o dínamo funciona da seguinte forma. Aqui ele está livre, né? Então ele não está em contato com a roda. Quando você pressiona essa linguetinha aqui, que inclusive é interessante porque ela vem marcada com o lado, né? Porque tem bike que tem o suporte do lado esquerdo, o gauche em francês, e tem bicicleta que vem com suporte do lado direito. Então quando você vai comprar o dínamo, você tem que saber qual lado que vai ser instalado, porque ela tem lado, né? Por que isso? Porque ela vem com um sistema embutido nela com uma mola. Então quando você aperta essa chapinha aqui, ela arma, né? A mola então empurra com força o dínamo em contato com o pneu, e aí essa rodinha aqui entra em contato com o pneu, e quando o pneu roda, então uma bobina que gera 3 ou 6 volts, dependendo do tipo de dínamo, né? É um processo muito simples, mecânico, então, de transferência de torque aqui do pneu para o dínamo, faz a geração de energia, né? E aí acende tanto a lanterna traseira quanto o farol dianteiro. É muito interessante, né? Um sistema antigo e muito usado nessas bikes. Hoje em dia, os faróis utilizados são em LED, né? Não vem mais com suporte no quadro nem o dínamo. Isso tem 2 pontos, né, que a gente pode levar em consideração. Primeiro é a eficiência do LED, que é muito maior. Realmente o LED vai iluminar o chão, né? Enquanto que a lâmpada aqui normal, incandescente, né, ela praticamente não ilumina o chão, é mais para você ser visto, né, enquanto está pedalando no escuro. E o outro ponto é a economia de bateria. Então você não usa baterias, né? Você economiza dinheiro, porque você está sempre utilizando um processo mecânico e não um processo que usa bateria. Você vai poluir menos o ambiente, claro, porque quando as baterias acabarem do farol em LED, você tem que descartar. E esse aqui, para você ter uma ideia, eu pego bicicletas mais antigas que essa, com o dínamo original ainda funcionando, então 30, 40 anos funcionando aí sem dar problema, né? E tem essas 2 contrapartidas, então. Uma é eficiência da iluminação e outra é economia e conservação do ambiente, né? Então, dependendo do tipo de pessoa, já tive cliente que pediu bikes com dínamo justamente por isso, por não querer utilizar baterias e coisas que vão gerar aí um impacto ambiental depois, né? Mas é isso, funcionamento muito simples. Então, nesse caso ele está armado, em contato com um pneu ele vai rodar, né? E quando você não quer utilizá-lo, então, né, de dia, é só você puxar aqui, ele vai armar na posição de descanso dele e o contato com a roda é desfeito, né? Ele fica livre. Então, bem interessante, né? Um sistema antigo que era muito utilizado nas bicicletas clássicas, né? Que hoje em dia foi descartado, mas eu particularmente gosto muito desse sistema. Bom, pessoal, então, para finalizar esse primeiro vídeo do canal, eu apresento o resultado final aí da raridade, essa bicicleta clássica Gitane. Ficou muito bonita, né? Muito bonita mesmo. E em perfeito estado agora. Quem comprar com certeza vai ficar muito feliz, porque é uma bicicleta clássica e completamente renovada, né? Em perfeito estado. Pintura original, todos os acessórios aí que eu notei são originais, né? Detalhes muito legais e realmente uma bicicleta única para a idade dela, né? Nesse estado. A única coisa que foi trocada que vocês viram foram os pneus, inclusive pedais, né? Originais, que é bem raro.
costumam quebrar com facilidade, né? Então, fico muito feliz de abrir o canal com essa bicicleta única, né? E espero que vocês gostem. Esse é um canal que eu faço com muito carinho porque é a minha paixão fazer manutenções de bicicletas, né? E realmente é algo que dá muito prazer em mexer, tanto na parte mecânica quanto fazer restauração, renovação de peças e detalhes, né? Então é isso, uma bicicleta muito bacana, clássica, do jeito que eu gosto. E espero que vocês acompanhem os vídeos, deem sugestões de tipo de bicicleta que vocês querem que eu apresente no canal. E quando possível, me escrevam aí que eu faço questão de responder a todos vocês. Tá joia? Então tá aí. Nossa Gitane masculina, por volta da década de 70, final da década de 70, voltando às ruas aí em perfeito estado. Tá joia? Então um grande abraço a todos e até a próxima bike.